Então fala galera, muito bom dia dessa segunda-feira, muito animada. E vamos aqui para as informações do Flamengo. Temos muitas notícias aí no mercado da bola. Temos informações sobre a próxima partida do Flamengo, detalhes interessantes, né, sobre o Tite. Sempre aquelas situações que envolvem o Flamengo. Tem notícias quentes aí que vocês querem com certeza saber. Mas antes pedimos a você que, por favor, se não é inscrito aqui, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para você ficar por dentro de todas as novidades do Flamengo que trazemos aqui todos os dias, ok? Principalmente a esse horário, né? Pela manhã. E pedimos também que você deixe o seu comentário, que é muito importante. Comenta de onde você está nos assistindo, a sua cidade, seu estado, e se você é torcedor do Flamengo, ok? Vamos agora acompanhar o Mauro falando sobre o Flamengo, né? Sobre situações envolvendo o Flamengo e muito mais. Teremos também Bernardo Ramos, João Guilherme, atualizações em geral sobre o Flamengo e vários veículos de comunicação vão falar agora sobre o Flamengo, ok? Então, sem enrolação, galera, vamos acompanhar agora todas as informações do Flamengo para este dia. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa e dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante, para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante. Ele é dinâmico. Ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma
possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo, eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar. Contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade. Hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo, e aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso. Ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular, tem que ficar como opção, Bruno Henrique ou Cebolinha. O Flamengo tem muitas opções. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre esse futebol do Flamengo. Ontem ganhou de 3-0, fez boas jogadas, mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá para se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo, só que pro rubro-negro eu acho que pesa um pouco mais, porque ele já está revoltado com o que ele viu no ano passado. Um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade. Então, quando chega o Tite, o rubro-negro falou, caramba, agora vai melhorar. Então, esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio, eu vou ver meu Flamengo jogar de novo. E ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai fazer esse Flamengo crescer? É uma decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o Mago Merlin, que ele vai chegar lá e plim com a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo. Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua, ele está fazendo algumas experiências. Então você tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra. Acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Então você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juí, né? Foi? Quase perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta, 2-0. O Bahia perdeu do... A Ponte Preta, o Bahia perdeu. Lá pro River. Todo time completo, tá? Todo mundo acabou. Bahia perdeu, né? Com todo esse time do Bahia, Rogério Ceni, Everton Ribeiro, etc e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de Juí. O São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para ir para a 3ª divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento,
O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado. Exato. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque são times de começo de temporada. Alguns realmente estão numa situação muito crítica, é o caso do Corinthians, né? E pelas razões que já discutimos aqui no programa. Agora, o Flamengo não está tomando gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi com um time lá dos garotos, e por conta de uma falha individual grave do Gabriel Noga, o zagueiro lá, que foi até emprestado para Leixões de Portugal. Ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Nova Iguaçu. Mas o Vasco quase marcou, o Botafogo, assim, houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Mas ontem teve bola na trave, mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time, né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia, perder poucos jogos, vai ter vitória de 1-0 e tudo. Eu acho que aí depois de um certo tempo ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. De La Cruz é um ótimo jogador. Esse é o grande questionamento. Grande contratação. É que ele não joga na posição dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz? Quantos jogos do River Plate esse torcedor do Flamengo que reclama ele viu do De La Cruz? O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o De La Cruz jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Mas ele está desde o ano passado. O ano passado foi uma situação de emergência para tentar levar o time a Libertadores, dava até para brigar pelo título brasileiro, não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal, mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em 10 minutos os caras conseguiram tomar 3 gols. A derrota... Pelada. Então, ali o baldo banana foi acionado e aí não tem técnico que controle. A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Foi uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela, sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve a atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Em Brasília, né? Da derrota para o Santos em Brasília. Santos que foi rebaixado, o Flamengo perdeu para o Santos, jogando como mandante. Né? Perdeu o jogo pro Grêmio daquela maneira. E perdeu para o São Paulo ainda no final, jogando uma partida ridícula na última rodada. Foram 4 derrotas. 4 derrotas. Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada, não fosse o que aconteceu. Para mim, na conta do Tite, vai a derrota para o Atlético Mineiro. Escalou muito mal. Ali foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo, ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo. Mas, assim, eu acho que é um processo. Né? Já tem bolas paradas, já mais bem elaboradas, como a jogada do próprio gol contra o Botafogo. Agora isso vai levar um tempo. Não adianta o torcedor falar, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito. Você vai ficar querendo, amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra. Não adianta o torcedor dar chilique, arrancar os cabelos, ficar vaiando. Não existe isso. Que é um time bom de uma hora para outra. Não vai. Agora, o técnico é um bom técnico, acho que ele está fazendo um trabalho dele, tem que haver paciência, esperar e observar os progressos. Ontem eu achei já melhor. O Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações, o jogo fluiu mais. Poderia ter feito... O Gerson poderia ter feito um golaço ali pela troca de passe. Aí entra coisas que ele pode... Essa é muito grave. Com outros técnicos era igual. O Flamengo precisa ter um índice de aproveitamento muito baixo das chances criadas. Ele cria chance e aproveita poucas, perde muito gol. E ontem esse gol foi isso. O Gerson entrou cara a cara, cara, estufa a rede. Jogadaça. Estufa a rede, dá uma pancada. Aí ele vai tentar dar a bolinha colocada. No outro jogo agora foi em Belém, o Arrascaeta recebeu a bola dentro da área, enche o pé. Aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou. Dá uma pancada no canto, tirando do goleiro. Isso o Tite tem que cobrar. Fala, gente, tem que aproveitar os chances perdidas. Pega lá o vídeo e mostra para os caras. Por que não chutou de outra maneira? Né? Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele cara de defesa e jogar 1-0? Ou você acha que esse time... Porque eu acho que as contratações mostram que pode ser um Flamengo para jogar, O Tite não é um técnico só de 1-0. Teve times do Corinthians que eram de 1-0. Teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou ano sabático. Mas o time de 2015 não era assim. E a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Era ofensivo. Então, a gente falava, inclusive, aqui. O Paquetá era um dos volantes. Ele jogava com 2 pontas, com centroavante. Até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes e poucos homens de meio campo. Então, o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal. Nas 2 Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, o Tite é um retranqueiro, 1-0, isso é uma visão de um Tite de uma década atrás ou mais. Esse era o Tite de 2011 e 12, que o time do Corinthians também... Qual era o time do Corinthians que não tomava gol?
As pessoas não lembram, o Cássio estava encostado lá na Holanda, cara, quando veio pro Corinthians. Ele virou um jogador histórico. Ralf e Paulinho veio. O Ralf veio do Bragantino. Era conhecido. Ralf do Barueri. Barueri e o Paulinho do Bragantino. O Alessandro, lateral direito, que revelado pelo Flamengo, um jogador que estava aí. Alessandro, Fábio Santos, que era do São Paulo. Chicão. Figueirense, né? Pô, são jogadores que não eram jogadores muito cotados. O próprio Castanha, depois foi para a Europa. Mas eram jogadores, assim, comuns aí, meio que refúgio até. Jorge Henrique. Jorge Henrique, ele transformou num time campeão da Libertadores e campeão do Mundial da FIFA, cara. Então, assim, aí depois, em 2015, não. Ali tinha já atraso de salário, vários problemas, o time era melhor, né? Ele colocou o Jadson na ponta direita ali, de ponta armador, foi o melhor do campeonato, junto com o Renato Augusto. Agora, ele teve uma dificuldade inicial. Como é que ele encaixou o Jadson e o Renato Augusto? Ele tinha 2 meias. Até que ele arrumou uma posição para o Jadson. O Jadson se adaptou, mas não foi assim. Levou um tempo. Aquele time do Corinthians, se você pegar o desempenho de 2015 durante o campeonato, ele vai evoluindo muito ao longo do campeonato. E isso acontece mesmo com os problemas financeiros do clube e os atrasos de pagamento. Os jogadores falavam isso em entrevista. Estão devendo não sei quantos meses. Acontecia, falavam abertamente. Então, acho que tem que ter paciência e entender que o Tite não é o Jorge Jesus, ele não é o técnico dos sonhos desse torcedor iludido que acha que... Agora, ele monta times competitivos. Ele pode montar um time competitivo no Flamengo. E acho que só o fato dele já melhorar o desempenho defensivo já é um progresso significativo para quem no ano passado tomou 4-1 do Fluminense na final do Carioca, 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 3-0 do Atlético Mineiro, tomou 2-0 do Maringá. E aí eu estou falando de jogos com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com o Tite, inclusive, Atlético Mineiro, né? E com o Mário Jorge. Esse time tomou de 3, de 4 no passado, de equipes inferiores, perdeu 20 jogos. 20 jogos. É muito jogo. 4 com o Tite, 16 com outros treinadores. 20 jogos o Flamengo perdeu. 20 jogos, já tinha mais de meio turno do campeonato. Com o Tite não vai perder 20 jogos. Não vai perder 20 jogos. Então, assim, isso já é um sinal evidente. As coisas estão... Só que os progressos, eles são meio lentos. Agora, o cara chega lá, quer ver um show de bola, não vai ver, amigo. Não vai ver um show de bola. Eu tenho mais uma visão de torcedor. Eu achava. Eu realmente não sou da análise tanto quanto vocês. Eu achava que eu ia ver o Flamengo esse ano, vai começar melhor. Vai ganhar de goleada. Você sabe porque a gente tá falando dos atletas, né? porque a gente tá falando do time De La Cruz, Arrascaeta. Por que não foi goleada ontem? Foi 3-0. E perdeu o gol? Por que não foi 6-0? E era o time do Felipe Maestro. Goleada, eu considero 3-0 goleada. Tá? O time do Felipe Maestro, ele tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu, o Paulo Souza era o técnico do Flamengo, que foi 6. Porque ele tenta jogar um jogo jogado. Não dá, cara, com o elenco que você tem. Você viu os dois lances no começo do jogo, 2 contra-ataques, o gol que o Gabriel não faz e o gol que o Gabriel faz. Como é que você, com 7 minutos, com volta redonda, você está tudo no campo campo de ataque, dando aquele campo todo do Flamengo? Aí, Pedro, aí eu gosto das coletivas. Aí o Tite fala assim, ó, o Felipe Maestro é um... Claro, pra ele é ótimo. Ele é ótimo, pô. Lógico. Você diga, pai, que cascata do caralho. Não, o Felipe Maestro, olha, pá, o zagueiro dele dominando a área, chegando a Arrascaeta, chegando os caras. Deixa ele aí pro ano que vem. Lógico. Pega de novo. Pra ele foi... E não foi mais, porque os caras perderam muito gol. Você viu na coletiva, falando? Não, o Felipe Maestro, pô, parabéns, que coragem, corajoso, promissor. Eu digo aí, pra continuar trabalhando pra ele meter mais claro. E teve o lance do gol perdido, o lance do gol do Gabriel, aí depois o Volta Redonda deu uma recuada, protegeu a defesa dele ali, protegeu a área dele. Não sei se o Felipe mandou voltar, se os jogadores naturalmente começaram. Porque não pode jogar dessa maneira. Eu estava vendo a coletiva. Você joga um time mais forte que você e com Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas, 2 caras rápidos. E o Gabriel também é um jogador que tem boa movimentação. Então era um ataque veloz do Flamengo. Aí os caras tudo no campo de ataque, gente. Começo do jogo, que isso? Vai tomar gol, pô. Aí tomou o gol logo de cara e poderia ser uma goleada. Aí não é culpa do Tite, como era dos seus antecessores, a quantidade de gol perdido. Quando o Gerson entra cara a cara com o goleiro e perde o gol daquela maneira, a culpa não é do técnico, é o jogador, cara. A jogada foi feita, pô. E que jogada, aquela jogada foi bonita. E eu não acho que o Gerson está jogando mal, não, tá? Acho que o Gerson está fazendo até jogos bem aceitáveis. Ele é sonolento, ele está roubando bola, ele está participando mais do jogo. Eu não acho que o Gerson não está mal, não. Acho que o torcedor tem que olhar com mais atenção o desempenho dele nas partidas. Contra o Botafogo, por exemplo, fez desarmes, participou, e ele agora vem buscar a bola no meio dos zagueiros. Ele que faz a saída de bola, não é o Pulgar. Ele que está voltando, então ele está percorrendo uma zona maior do campo. Ele está pegando a bola lá no meio dos zagueiros e aparecendo na área como apareceu ontem.
vai evoluir? Pode ser, cara. O Gerson é um jogador excelente. Agora tem as questões de comportamento em campo que eu prejudico. Às No vezes segundo tempo, o Tite bota os caras que é titular mesmo. Exato. Joga lá do Gerson. Entra pro lugar, Mudou o meio campo dado que é o meio campo que ele pensa ser Foi titular. justamente que o time não estava matando o jogo, estava 1-0, não matava o jogo, ele falou, vou colocar os 3. Eu não posso correr o risco aqui de não ganhar esse jogo. Pô, né? O Flamengo depende só dele para ganhar a Taça Guanabara, inclusive, apesar de ter perdido pontos jogando com os meninos. O Fluminense tem 2 pontos a mais, mas eles vão se enfrentar, e o Fluminense não jogou clássico. O Flamengo jogou 2. Vai jogar com o Vasco agora, depois tem o Botafogo. Então, assim, a campanha é uma campanha aceitável, não é espetacular. Fez jogos com time C, D, só de garotos, e empatou os 2. Não está tomando gol. Então, assim, não é para ficar empolgadíssimo, mas não é que está tudo ruim. Agora, as pessoas são iludidas. O cara acha que vai Maracanã e vai ver uma goleada e tudo, vai ver uma transformação. Pô, o Jorge Jesus, no começo do jogo, que é a referência de sempre, foi empatou com o Atlético do Paraná, perdeu para o Emelec lá no Equador, só se classificou nos pênaltis no Rio de Janeiro, tomou um pau do Bahia de 3-0 lá com Gilberto e Arthur infernizando, era o time do Roger Machado, teve dificuldade no começo, e era o Jorge Jesus. Depois de um tempo a coisa foi engrenando, quando engrenou, não foi na semana seguinte, levou um tempo. Aí lá na frente e diante, aí o time começou. Sapecou o Palmeiras, sapecou o Corinthians, sapecou. Só de técnico foi caindo, caiu o Carille, caiu o Felipão, caiu o Mano no final, outra pancada no Palmeiras, goleou o Grêmio na semifinal da Libertadores do Renato Gaúcho. Foi batendo todo mundo, eliminou o Internacional do Odair Hellmann, foi eliminando todo mundo, foi batendo todo mundo, mas não foi de cara. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense. A primeira disputa do Jorge Jesus, ele cai na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense do Rio de Janeiro. Ele não consegue vencer o Atlético. Então, cara, as pessoas precisam ter um pouco de memória e esperar para ver. Mais adiante, se tiver uma porcaria, a gente vai descer o pau aqui, mas não é momento para isso, né? Convenhamos. Ô, Tico, eu tenho um amigo lá em Nazaré, né? O nome dele é Barnabé. Que loucura. Aí, Mauro, eu passo, né? Que loucura. Ele vai falar do Barnabé. Aí eu passo, né? Não, mas deixa ele falar do Barnabé. Aí, Mauro, eu passo na rua assim, ele trabalha no Banco do Brasil lá, né? Caixa do banco, né? Aí eu passo na rua quando eu tô de férias, eu vejo, Barnabé, vamos tomar um. Aí ele fala assim, pô, meu patrão me pegou de peito aberto. Ele fala pra mim. Aí eu liguei pro treinador do Audax, da estreia do Paulista, do Carioca, né? Que pegou o Flamengo lá em Manaus. Era o Tuca, caiu na segunda rodada. Eu falei, Tuca aí. Liguei pra ele, deu uma boa sorte amanhã contra o Flamengo, e aí ele falou, vou de peito aberto. Eu digo, você tá igual o Barnabé lá em Nazaré. Não vá de peito aberto. Fecha esse peito, vai na minha. Ai, como é que os caras vão? Os caras pequenos querem sair jogando, não é porque nada. Aí quando dá um bago, pô, pra frente. Eu tava olhando assim, aí o Tite falou, o Felipe é promissor. Eu digo, pro ano que vem, você tá de novo aí, o Felipe vem de novo de peito aberto. Você vê, essa goleada que o Felipe tomou do Flamengo quando ele treinava o Bangu foi no ano retrasado. Assim, acho que o Felipe vai ser promissor se ele entender assim, as limitações do time que ele tem e que algumas coisas não dá para fazer. Ou talvez ele possa jogar assim contra o Audax. Volta Redonda e Audax. Ele pode jogar dessa maneira. E o Audax talvez pode jogar de peito aberto com Volta Redonda. Mas com o Flamengo não. Com o Fluminense não. Eu vou de peito aberto. Vou jogar com o Fluminense, lá no Cano, os caras todos dessa forma. Vou tomar um pouco. Assim, eu vou contra o Flamengo de peito aberto. Você tá igual um amigo meu chamado Bernabé lá em Nazaré. Vai pegar vocês de surpresa, você vai ver que foi conta lá. Tá lá, não fez um gol no campeonato aí. Sobre o Igor Coronado, né? Se o Flamengo tinha interesse pelo jogador. E o Marcos Braz foi enfático, né? Quando falou assim, 0 chance. Eu acho que o Flamengo está cometendo um grande erro, na verdade, sabe? Porque a gente está falando de um jogador aqui que não foi testado no mais alto nível, competitivo, evidentemente, né? Um jogador que fez a sua carreira em outros centros do futebol mundial, em Malta, né? E tal. Mas que na equipe do Al Ittihad, eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque comento os jogos da Liga Saudita no Band Esporte, fazia um grande trabalho, né? Um jogador que rendeu pra caramba, jogando no meio de campo desse time. Depois a gente vai falar um pouco como ele joga, aquela coisa toda, mas fará, eu acho, essa falta de interesse do Flamengo uma falta importante aí ao Flamengo, principalmente no período de Copa América, né, em que haverá 9 rodadas, em que o Flamengo terá uma série de desfalques, né? O Flamengo fez boas contratações nessa janela? Fez, e está ainda na ativa, né? Não significa que o Flamengo tenha encerrado a participação na janela, mas o Coronado seria uma boa, a gente já gravou vídeo sobre isso aqui. Eu acho que é um grande erro
da diretoria do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento o glorioso Coronado, né? É um jogador que pode atuar no losango de meio campo, como vértice lá de cima, né? Onde joga o Arrascaeta, por exemplo, quando o Flamengo joga nessa configuração. Não foi o caso da partida contra o Volta Redonda, mas a gente vai chegar lá, tá? E ele pode jogar também pelos lados, tá bom? No meio de campo, sempre. Né? Foi assim, por exemplo, jogando com o Romarinho, né? Romarinho, jogador com passagem pelo futebol brasileiro no Corinthians, bem sucedido, aliás, jogando, né? Saindo da parte lateral do campo, no meio de campo, e fazendo a diagonal para dar uma assistência ali, ou até mesmo fazer um gol, um jogador que marcou muitos gols na Liga Saudita e tal. Ele jogou melhor do que o Benzema, né, nessa passagem do Benzema, que eu nem sei se vai continuar pelo Al Ittihad, mas o Benzema deu uma largada, né, e o Coronado e o Romarinho, pelo contrário, jogando sério, né, jogando muito sério ali. Então, assim, quando o Nuno Espírito Santo era técnico do Al Ittihad, era comum o Al Ittihad ter um losango no seu meio de campo, com Fabinho, Kanté, Coronado e Romarinho, tá? E Ramdallah e Benzema à frente. Depois isso mudou com a entrada do Marcelo Galhardo. E passa pelo Marcelo Galhardo, claramente, a dispensa até do Coronado, né? Entendo muito bem, mas isso mostra a força, né, que o Marcelo Galhardo tem nos bastidores ali do clube saudita, né? Ele tinha a chave da sala da presidência do presidente Rodolfo Donofrio no River Plate, e me parece que tem a chave também na presidência do dono do clube, no caso, que é o governo saudita, né? O governo saudita é dono do Al Ittihad, assim como é dono do Al Hilal, do Al Nassr e do Al Ahly. Então ele tem muita moral por lá. E aí chegou, falou, não, esse jogador aqui talvez não faça parte dos meus planos. Havia uma vontade de o Coronado jogar no futebol brasileiro também. E claro, né, todo mundo olhou, falou, pelo menos as pessoas que acompanham o Sauditão, olharam e falaram, pô, tá aí uma oportunidade de mercado muito boa, né? Literalmente uma oportunidade de mercado, porque o clube que adquirir o Coronado não vai precisar pagar direitos pelo jogador, né? Federativos, pagar pelo passe, não é firmar um contrato ali, que pode até ser de produtividade, aquela coisa toda, para ver como o Coronado se encaixa. O Coronado gostaria de jogar, isso é informação, tá? No futebol do Rio de Janeiro também, né? Então poderia ser uma oportunidade, né? O técnico Tite, inclusive, disse em determinado momento que não queria, depois do jogo contra o Orlando City, né, jogadores para comporem um elenco, que se fosse isso ele ficava com a garotada, queria jogadores que resolvessem. O Coronado é um daqueles que podem resolver, então eu lamento essa falta de interesse do Flamengo no Coronado, Igor Coronado, jogador do Al Ittihad, que está de saída do Al Ittihad, e pode pintar de repente no Corinthians, sei lá, tá? Falando sobre o jogo em si, um primeiro tempo muito bom do Luiz Araújo, né? Me surpreendendo até, o Flamengo entrou num esquema com 3 jogadores, né, no ataque, 2 mais abertos, né, que é a forma que eu não me entusiasmo tanto assim de jogar do Flamengo, mas o Flamengo criou e desperdiçou muitas oportunidades, né? Acho que até correu ali com a bola na trave no segundo tempo, um risco de sofrer um empate, que na minha visão seria injusto, mas o Flamengo, acho que mais uma vez, né? Isso acontece desde os tempos do Domi, né? Cria muitas oportunidades e acaba perdendo muitos gols. Depois com o Pedro batendo pênalti, né? Perdendo, né? Mas o Paulo Henrique se adiantou de fato na hora da cobrança e batendo de novo, fez o gol dele. E o Ayrton Lucas também, após um grande passe do Arrascaeta que entrou no segundo tempo. Me parece que a formação de meio de campo, né, do Flamengo nesse sistema com Pulgar, Gerson e Arrascaeta é melhor do que aquela formação do primeiro tempo com o Alan, que deu um passe precioso para o Gabigol, inclusive. Alan, Vitor Hugo, né, que é uma no cravo, outra na ferradura, e De La Cruz. Tá bom, pessoal? No vídeo de agora eu vou trazer um debate que eu ando escutando muito nas ruas, nas redes sociais, nas últimas horas. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo na vaga do Pedro? E eu vou trazer esse debate aqui para o canal Vene Casagrande. Vou dar a minha opinião, mas antes da minha opinião também vou dar o meu argumento.
E eu quero saber qual é a opinião de vocês também. Mas antes, espero eu dar meus argumentos, porque vai que o meu argumento mude sua ideia ou não também. Pode apenas confirmar aquilo que você já estava pensando. Vamos trazer esse debate agora aqui no canal Vinei Casagrande. Tem também o carnaval do jogador do Flamengo, folgou nesse domingo. O que será que os jogadores fizeram? E tem também goleiro do Flamengo criticando e muito a bola do Campeonato Carioca. Isso e muito mais no vídeo de agora, no Rio de Janeiro, após a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 3-0. E o elenco rubro-negro se reapresenta nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma data super especial, porque é aniversário desse que vos fala. Então, não esqueça de me dar parabéns aí. Mas, enfim, falando sério, o Flamengo se reapresenta nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Bangu na próxima quinta, pelo Campeonato Carioca. Mas, com a folga, muitos jogadores foram curtir desfile, sambódromo. Eu vi fotos nas redes sociais, torcedores reclamando, parece que tá tudo bem no Flamengo. Como assim estão curtindo o Sapucaí? Gente, olha só, na boa. Eu sou um cara que vocês me conhecem, eu tento ser o mais rígido possível, cobrança de jogador, porque eu acho que o jogador tem que levar a vida de atleta, mas nesse caso, cara, zero problema. Os jogadores foram de sábado para domingo. Se tivesse sido de domingo para segunda, que é a data da reapresentação, poderíamos até estar discutindo, mas eu não vejo o menor problema dos jogadores estarem curtindo uma noite no sambódromo, ainda mais de folga. Tava lá o Wesley, Varela, Arrascaeta, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, Léo Pereira, que até brincou com o fato de ser chamado de Carolino, enfim, Gerson tava lá, menor problema. O que importa é, segunda-feira, reapresentação, 3 horas da tarde, todos estarem lá, obviamente, bem fisicamente. É isso que importa. Matheus Cunha, após o jogo contra o Volta Redonda, ele criticou a bola do Campeonato Carioca. O Tite já havia criticado, agora foi a vez do goleiro rubro-negro, que foi titular diante do Volta Redonda, e ele diz o seguinte: é muito ruim. A gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando, a bola sai, você pega, recebe do Gandula uma bola pequena, aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande. É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está. Ele está se referindo ao gramado do Maracanã, que de fato está um pasto. Tem que melhorar, é inadmissível o Flamengo, o Fluminense, gestores do Maracanã, deixarem seus respectivos atletas atuarem nesse gramado. Mas no Maracanã teve 78 jogos na temporada passada. O problema não é durante a temporada. O problema é que a temporada já está começando com gramado ruim. Teve show, mas eles tiveram 40 dias livres para deixar o gramado em bom estado e não conseguiram deixar. É incompetência. Estamos falando de gramado do Maracanã há quantos anos? 3, 4 anos. É um absurdo. Mas já falei sobre isso, falei aqui de novo. Vamos para a próxima pauta. É o seguinte, a próxima pauta é um debate que eu ouço muito. Hoje eu estava na praia e na roda lá, a resenha vai, a resenha vem. Discussão no bom sentido, né? Debate. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo, no lugar do Pedro? É o seguinte, pessoal, sejamos bem francos. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. Talvez os clássicos diante do Vasco, diante do Botafogo, a gente possa tirar algum proveito ou fazer alguma avaliação. Mas o Campeonato Carioca é muito fraco. Vide os jogos do Flamengo contra Audax, os jogos com o time principal, no caso. Audax, Sampaio Correia, Volta Redonda, são adversários extremamente fracos. E se a gente está falando de um período que é servido como laboratório para os treinadores do futebol carioca, o meu ponto de vista é o seguinte: por que não testar o Gabigol como titular agora? Faz um teste. Sabe por quê? Toda vez que ele entra de titular, é um time misto, um time alternativo. Aí no meio de campo ele não tem os principais jogadores que podem servi-lo. E quando eu digo os principais jogadores, é Arrascaeta, De La Cruz, que embora tenha sido titular diante de Volta Redonda, mas ele não teve o Arrascaeta. Teve ao lado dele Vitor Hugo, que atuou numa posição improvisada, como o próprio Tite disse. Teve o Alan. Então, eu acho que o Gabigol ele já merece ser testado como titular, não ser considerado titular. Deixa o Gabigol começar uma partida ao lado dos principais jogadores. Deixa ele ser testado, Tite. Eu não estou, repito, nem acho que o Gabigol esteja jogando para justificar ser titular.
ser dono da posição. Não. O que eu estou defendendo é um período de teste, já que estamos no Campeonato Carioca, um período que serve como laboratório para o treinador Tite. Por que não testar o Gabigol iniciando uma partida ao lado dos principais jogadores no meio de campo? Porque a partir do momento que é só o Pedro que começa, o Pedro teoricamente leva vantagem. E o Pedro também não está fazendo grandes jogos. Contra o Volta Redonda, ele fez um gol de pênalti, mas perdeu. E os dois que ele bateu, um ele perdeu, voltou, porque o goleiro adiantou, mas os dois que ele bateu extremamente mal. Ele não bateu bem. O Gabigol também, ele precisa voltar a ser o velho bom Gabigol nas cobranças de pênalti, porque em um ano ele já perdeu 4. Isso não é normal. Então o que eu defendo é o Gabigol ser testado como titular ao lado dos principais jogadores no meio de campo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol já merece iniciar uma partida como titular com os principais jogadores no meio de campo? Ou não? Ele ainda tem que correr muito atrás. Antes de finalizar, eu quero fazer um elogio a um jogador, Luiz Araújo, jogador que terminou a temporada passada como titular na ponta direita. Esse ano, com a chegada do De La Cruz, ele acabou perdendo a vaga de titular na equipe, mas mesmo assim manteve a seriedade, manteve bom trabalho, e toda vez que é acionado por Tite, ele dá conta do recado. Seja entrando durante o jogo, no segundo tempo, seja iniciando a partida. Diante do Volta Redonda, para mim, ele foi o melhor em campo. Não sei o que vocês acham. Inclusive, o gol do Gabigol foi uma baita jogada do camisa 7 rubro-negro. Luiz Araújo tem tudo para ser peça extremamente importante nessa temporada. Iniciando uma pré-temporada com um treinador que gosta de dar moral. É só olhar o que aconteceu com o Everton Cebolinha. Então, acho que, beleza, existe o debate Gabigol, Pedro, quem deve ser titular, em qual posição De La Cruz tem que jogar, de segundo volante, meia, mas não podemos esquecer das boas atuações do Luiz Araújo. Tem sido uma peça importante, arrisco a dizer que tem sido uma espécie de 12º jogador no time do Tite. Então, galera, para finalizar, vamos aqui para as notícias finais, né? Segundo o site Bola VIP, aqui o Flamengo, ele aposta em um trunfo para trazer o Léo Ortiz e adota uma postura em negociação, né? Uma certa postura. E que postura é essa? Que tática é essa? Flamengo adota uma tática, segundo o site aqui, que já é muito conhecida no mercado, né? Principalmente em negociações assim, que é de não subir a oferta, né? De não quer subir a oferta. Por quê? Porque geralmente os times, por saberem que o Flamengo quer um jogador e por saberem que o Flamengo tem dinheiro, eles sempre ficam aguardando o Flamengo pagar sempre mais, né? Esses times assim pagarem sempre mais porque sabem que tem, né? Às vezes certo jogador nem vale aquele valor, né, que eles querem, assim, que é o caso do Léo Ortiz, né? Ele é um grande jogador, um zagueiro muito bom, é verdade, mas ele já tem 28 anos, então 12 milhões de euros é um valor muito alto, até 10 milhões de euros. Eles poderiam vender mais barato, assim como eles venderiam para um time de fora. Mas por ser o Flamengo, eles querem vender mais caro. Então, a postura do Flamengo agora vai ser de agir assim de maneira fria, né? O que é mencionado aqui é uma postura gelo no sangue, né? Ou seja, com calma, com tranquilidade, porque sabem que essa negociação deve acontecer porque é desejo do jogador. Então o Flamengo não vai fazer loucuras, não vai se precipitar e vai fazer a sua parte. Enquanto isso, vai estar atento ao mercado. Se surgir outra oportunidade de outro zagueiro tão bom quanto o Léo Ortiz, o Flamengo deve aproveitar essa oportunidade e comprar esse jogador, trazer. Se não, vai aguardar e sabe que no momento certo vai conseguir trazer o Léo Ortiz e isso deve funcionar, né? Essa expectativa que o Flamengo tem. E a outra notícia é sobre o Igor Coronado, né? Essas notícias que tomaram aí, os bastidores tomaram as mídias recentemente aí sobre o jogador, né? Que o Marcos Braz disse que o Flamengo não iniciou nada com relação a ele, não tem interesse. Só que foram duas versões que foram mencionadas. O próprio site Bola VIP aqui ressaltou isso, né? Que o auxiliar do Tite chegou a falar, né, em entrevista que eles estavam acompanhando sim vários campeonatos e que eles tinham tido contato com o Coronado, né, para saber qual seria a ideia dele, a situação e tudo mais. Então admitiu que o Tite se interessou pelo jogador, pelo Coronado, né, que diga-se de passagem um excelente jogador, muita gente fala isso. Então
segundo o site aqui, isso acabou gerando ali um certo racha dentro da diretoria e comissão, né? Segundo o site, eu acho que isso aqui não deve ser realmente verdade, ou não nesse nível aqui. Eu acho que talvez o Flamengo deve ter sim buscado aí informações sobre o jogador, mas talvez não esteja interessado em contratá-lo agora, né? Ou talvez tem outros jogadores que o Flamengo acharia mais interessante no momento, mas o Coronado não é a intenção do Flamengo. Mas pode ser que tenha buscado saber sobre o jogador, tido algum tipo de contato com o Coronado. Isso pode ter acontecido, mas eu não acredito não que tenha tido um racha ali. Acho muito difícil ter acontecido com a comissão do Tite, também com a diretoria, muito difícil. Mas realmente acho que o Flamengo tem adotado uma postura aceitável, né? Uma postura aceitável, de não acabar aceitando tudo que vem, né? Tudo que está livre, né? Até porque esse é um jogador que está livre no mercado. O Flamengo não tem que aceitar se tem outras prioridades. Tem outras prioridades. Então o Flamengo pensa muito nisso. Mas aqui o site também deixa claro que o Tite ele está insatisfeito porque ele esperava mais reforços para a temporada. Ele está aguardando ainda, na verdade, né? Então ele quer que o Flamengo consiga trazer mais. Que até o momento só trouxe mesmo De La Cruz, que é um reforço de peso, claro. Matias Vinha também, excelente reforço. Mas ainda falta lateral direita e falta também o zagueiro, que é o Léo Ortiz. Mas essas foram as informações aí, né? Muito agitado, como sempre, as informações do Flamengo, mercado da bola e muito mais. Se você curtiu, deixa o like, né? Ativa o sino para ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Flamengo. Tamo junto e até o próximo.